Dentre as coisas que é unanimidade aqui nos comentários do Radar, é o quanto a reforma da Previdência foi pesada, né? E o quanto teve pontos que realmente prejudicaram aí os futuros aposentados e pensionistas. Então a pergunta que surge nesse momento novo de eleição é: o novo presidente vai revogar a reforma de Previdência feita por Bolsonaro? Então esse é o tema que a gente vai responder aqui no Radar no dia de hoje. Meu nome é Luan e sem mais delongas vamos ao assunto. O candidato afirma que pretende rever pontos da reforma da Previdência, considerados controversos e que figuram em ações no STF. Dentre as alterações que podem ser revistas estão a idade mínima da aposentadoria e os redutores da pensão por morte. E aí, o candidato Lula, atual presidente eleito, ele tem aí falado nos seus comitês, palanques, durante a campanha, de que ele pretende rever pontos da reforma da Previdência e sim, existem algumas ações em tramitações no STF, no sentido de constatar a inconstitucionalidade de alguns pontos da reforma. Inclusive, a alteração da idade mínima das aposentadorias aí, especialmente as especiais, e os redutores das pensões por morte, são temas que ele tem batido bastante no interesse aí de trazer uma mudança. O objetivo da aposentadoria especial, que é uma das aposentadorias que mais teve repercussão da reforma da Previdência, é reduzir o tempo de exposição e preservar a saúde e a vida das pessoas que devem ter o direito à aposentadoria após 15, 20 ou 25 anos de trabalho nas atividades penosas. Com a reforma, ninguém pode se aposentar antes dos 55 anos de idade, ou seja, essa exigência anula o objetivo de proteção à saúde, pois, mesmo que já tenha atingido o tempo considerado aceitável para a exposição a agente químico, físico e biológico, o trabalhador é obrigado a continuar até a idade dos 55 anos. Essa exigência anula a proteção de saúde e da vida desses trabalhadores que vão estar expostos a mais tempo do que deveria, porque ao completar os 25 anos de idade, aos 25 anos de trabalho, se ele não tiver a idade de 55 anos, não poderá se aposentar. Então, sobre a pensão por morte, o candidato fala em rever ou até mesmo revogar as regras classificadas como cruéis. E aqui está o ponto que a gente tem que observar, porque no que tange ao argumento da aposentadoria especial, há argumentos sim fortes para poder enquadrar a normativa como inconstitucional por conta do que foi dito há pouco em frases em aspas aí do presidente. Mas essa questão do rever ou até mesmo revogar é o que a gente tem que ver se cabe ou não ao presidente. No plano de governo, a inclusão de novas categorias no sistema previdenciário também é abordada, o que inclui especialmente os trabalhadores de aplicativo como motoristas e entregadores. E aí a ideia é de trazer novos tipos de filiação mais condizente com a realidade fática e atual das profissões, que é uma coisa também que a gente tem que ver se o presidente pode fazer. E é isso que a gente vai responder agora. Tudo isso precisa ser via emenda constitucional. Ou o STF precisa avaliar a norma posta e considerar ela como inconstitucional. Mas se ele quiser rever ou revogar, como ele chamou, ele precisa de uma emenda constitucional. Lula, como presidente, chefe do executivo, tem a prerrogativa de propor, ou seja, sugerir uma emenda constitucional, alterando o que julgar necessário para melhorar o que foi feito na reforma da Previdência proposta por Bolsonaro e aprovada pelo Congresso Nacional. Ou seja, ele só tem o poder de sugestão. Então, teoricamente, ele tem que ter aí uma conversa e um convencimento dessas propostas frente ao Congresso Nacional para que elas sejam aprovadas em nova emenda constitucional. E aí o primeiro passo é a Comissão de Constituição e Justiça. A proposta é analisada por essa Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que se pronuncia sobre a sua admissibilidade no prazo de 5 sessões no plenário. E aí a ideia é avaliar se essa proposta se enquadra com os princípios constitucionais e se amoldam ao o ordenamento jurídico posto pela Constituição. Nessa fase, a CCJ analisa basicamente se a proposta fere alguma cláusula pétrea da Constituição, como direitos e garantias de separação dos poderes. Comissão especial. Se a proposta for admitida, o presidente da Câmara designa uma comissão especial para o exame do mérito da proposição. Essa comissão tem um prazo de 40 sessões do plenário a partir de sua formação para aprovar um parecer.
Para a votação do parecer na comissão, é necessária a presença de metade e mais um dos integrantes, ou seja, 25. A aprovação se dá por maioria de votos, maioria simples. Somente na comissão especial podem ser apresentadas emendas, com um mínimo de 171 assinaturas de deputados, cada uma no prazo de 10 sessões do plenário. Plenário da Câmara. Após a publicação do parecer em intervalo de 2 sessões, a proposta é incluída na ordem do dia do plenário, onde é submetida a 2 turnos de discussão e votação. Entre os 2 turnos há um intervalo de 5 sessões do plenário, que pode ser cancelado por decisão do plenário. Após a aprovação, em primeiro turno, a proposta volta para a comissão especial para que esta vote a consolidação do texto, que será votada no segundo turno do plenário. Ou seja, há uma discussão dentro da comissão especial, se faz um texto, submete-se esse texto à votação do plenário, essa votação é feita e realizada de acordo com a discussão, uma ampla discussão, volta-se para a comissão especial para uma consolidação depois da aprovação em primeiro turno. Então, se o texto foi aprovado lá no plenário, volta-se à comissão especial para fazer uma consolidação do texto, alguns ajustes para a segunda votação no plenário. Para ser aprovada, a proposta precisa ter, em ambos os turnos, 3/5 dos votos dos deputados, ou seja, 308 votos em votação nominal. E esse é o critério mais rigoroso para uma alteração legislativa, porque ela não é uma simples alteração legislativa, ela é uma autorização da Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Então, ela tem um maior rigor para ser alterada. Senado sendo aprovada, a proposta é enviada ao Senado, onde é analisada apenas pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário. Não há uma comissão especial. A comissão especial é só na Câmara. Tá? No Senado, a proposta também precisa ser aprovada em 2 turnos pelo plenário. Para aprovação, são necessários os mesmos 3/5 dos votos, que representa 49 senadores em cada turno. Promulgação. Se o Senado aprovar a proposta recebida na Câmara integralmente, o texto é promulgado e em seguida pelo Congresso Nacional, tornando-se uma emenda constitucional. Se o Senado aprovar apenas uma parte, esta parte pode ser promulgada separadamente, enquanto a parte alterada volta à Câmara dos Deputados, que a gente chama de promulgação fatiada, onde parte de um texto ele é aceito pelo Senado e, portanto, passa a ter a sua vigência, enquanto o outro texto volta para ser analisado. Se o Senado aprovar um texto diferente do da Câmara, o texto volta para a Câmara para ser analisado. Para uma emenda ser promulgada, o mesmo texto precisa ter sido aprovado pelas 2 casas, ou seja, não há que haver diferença entre o texto aprovado pela Câmara e o texto aprovado pelo Senado, para que essa alteração seja considerada a alteração da emenda constitucional, a alteração da Constituição. Então, a fonte aí do que foi dito está na agência da Câmara de Notícias. E se você entendeu o tema de hoje e gostou do tema que a gente está trazendo, inclusive para esse pós-eleição, para a gente entender de uma vez por todas o que é que pode, o que é que não pode, o que é difícil, o que é fácil, o que é que cabe ao presidente, o que é que não cabe, do ponto de vista de organização das legislações previdenciárias, considere deixar aí seu joinha e se inscrever no canal para que a gente continue trazendo vídeos de qualidade para você. Você esteve no Radar do Benefício, meu nome é Luan e eu te aguardo no próximo vídeo.